Oi, estudando, tudo bem? Essa é a nossa aula de ciências, número 4, referente ao capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre a Terra por dentro e por fora. Então, nós vimos sobre as camadas da Terra, nós vimos sobre as rochas, nós vimos sobre os tipos de rochas, né? As placas tectônicas também nós vimos. Falamos sobre os fósseis e nessa aula, então, para encerrar esse assunto, para encerrar, na verdade, o capítulo 6, nós falaremos sobre intemperismo. As orientações gerais sobre a aula continuam as mesmas e no terceiro slide já começa, então, a matéria, o primeiro assunto dessa última parte do capítulo 6, que é sobre o intemperismo. Mas antes de falarmos sobre as características gerais do intemperismo, eu gostaria de iniciar essa matéria falando sobre o significado da palavra intemperismo, né? Qual a etimologia dessa palavra? Então, intemperismo significa qualquer fato extremo das condições climáticas, vento forte, temporal, seca, calor, tórrido, nevasca, etc. Então, quais são as características gerais do intemperismo? São transformações e desgastes das rochas. Ele pode ocorrer por processos físicos, biológicos e químicos. E a erosão é um fator associado ao intemperismo. A erosão, então, é o desgaste, o transporte e a deposição dos sedimentos das rochas. Na página 110 da apostila, eu vou ler o texto com vocês, porque ele traz mais informações e ele é mais explicativo, ok? Então vamos lá. Como vimos, as rochas passam por muitas modificações ao longo dos anos. Essas mudanças nunca deixarão de acontecer, pois a natureza está em constante transformação, mesmo que nossos olhos não percebam. Chamamos de intemperismo as transformações e os desgastes das rochas que ocorrem ao longo do tempo por processos físicos, químicos e biológicos, e que necessitam da ação de agentes intempéricos, isto é, que provocam o intemperismo. Alguns desses agentes são a água, o vento, as variações de temperatura e também os seres vivos. O intemperismo está associado à erosão, que resulta no desgaste, transporte e deposição dos sedimentos das rochas. O relevo do planeta, Terra, é moldado por tais processos e passa a interferir na intensidade do intemperismo ao qual as rochas estarão expostas. Então, no próximo slide, existe uma síntese do assunto de forma bem clara e para vocês perceberem que há uma classificação com relação ao intemperismo. Então vamos lá. O intemperismo ele pode ser classificado em físico, químico e biológico. O intemperismo físico ele ocorre por variações de umidade e temperatura, infiltração, evaporação e congelamento da água e a ação do vento. Na página 111 nós vamos ler o texto sobre intemperismo físico, que também é mais explicativo. Então, vamos lá. É responsável pela fragmentação e rachadura das rochas. Por esse mecanismo, são formados pequenos pedaços, sedimentos, com a mesma composição química da rocha original. As rochas sedimentares podem ser originadas dessa maneira. O intemperismo físico pode ser causado por fatores como variação de umidade e temperatura, infiltração, evaporação e congelamento da água, além da ação dos ventos. Já o intemperismo químico, que é o segundo item do slide, o segundo texto, ele é ocasionado por substâncias. Quais são essas substâncias encontradas? Então, a água, oxigênio e gás carbônico, tá? Além de substâncias, gases também. Então, vamos lá. O intemperismo químico ele ocorre quando há uma alteração química nos minerais que compõem as rochas. Essa variação pode acontecer quando as rochas são expostas a diferentes condições, como a presença de água, de oxigênio e de gás carbônico. A temperatura e a quantidade de chuvas também podem interferir na intensidade desse processo. O último item da classificação de intemperismo é o biológico. E aí eu coloquei uma forma bem fácil da gente lembrar, tá? Então, o intemperismo biológico, ele é uma somatória do intemperismo físico, do intemperismo químico, mais a ação dos seres vivos. Vamos lá na página 111. Acontece a partir da ação dos seres vivos e é muito importante, pois interfere na composição do solo. O intemperismo biológico pode ser considerado como uma combinação dos processos químicos e físicos que ocorrem com o auxílio dos seres vivos. Na fotografia ao lado temos um exemplo deste tipo de intemperismo causado pelas árvores. À medida que crescem, suas raízes penetram nas fissuras do solo e das rochas em busca de nutrientes, o que constitui um intemperismo físico. Essas raízes também liberam substâncias que podem causar o intemperismo químico nas rochas.
As bactérias também são importantes nesse processo, pois podem penetrar nas frestas e nos poros das rochas e produzir substâncias químicas que alteram a sua composição. Além disso, são responsáveis por decompor materiais orgânicos, fator que resulta no aumento da fertilidade dos solos. No fundo do mar, o intemperismo biológico também pode ocorrer, por exemplo, através da ação dos ouriços do mar, que perfuram as rochas formando crateras. Alguns exemplos de causas do intemperismo biológico incluem a mudança de composição do solo determinada pelo excremento de organismos, o pisoteio dos pastos por animais de grande porte, como o gado, e a ação de minhocas ao escavarem o solo. Terminado esse assunto, da página 111, na página 112 já tem o começo da tarefa, mas antes disso, eu queria que vocês pulassem para o próximo slide, que eu trouxe algumas fotografias de locais e imagens e fatos reais dos tipos de intemperismo. Então, o primeiro slide depois desse mapa mental que eu fiz é o intemperismo físico. Então, percebam as fotos e o formato que se apresentam as paisagens, né? Então, tudo isso foi ocasionado pelo intemperismo físico. Já no próximo slide, eu tenho 3 fotografias do intemperismo químico, tá? Então, na fotografia do meio, é bem clara a modificação, né, da rocha com relação ao aparecimento de substâncias aí amareladas, tá? E no terceiro slide, tem 4 fotografias. As 4 fotografias são exemplos de intemperismo biológico. Então, várias raízes perfurando as rochas onde essas plantas estão. Então, são exemplos aí bem reais e que a gente encontra quando a gente sai, dá um passeio, ok? Além disso, dos exercícios da página 112, eu também quero que vocês façam os exercícios da página 112 até a página 116, todos os exercícios, ok? Então é isso, sexto ano, até a próxima aula, tchau, tchau!